Rádio CT apresenta SINDI-CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Salve, salve, web espectadores, ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT. Está no ar mais um episódio do SINDI-CT na Cultura. Comigo, Meire de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial em São José dos Campos. Você se conecta conosco através do canal do YouTube. Já pode se inscrever aí agora, não paga nada para isso. Já pode deixar o seu like nesse vídeo, porque eu garanto, tá muito incrível. E no episódio de hoje, eu converso diretamente da Alemanha com o maranhense, cuidador, escritor, poeta, com 6 livros publicados, sendo eles Versos de Amor, Versos Colhidos no Orvalho, Um Poeta Brasileiro em Hamburgo, O Cuidador de Velhinhos na Alemanha, João, o Homo Feliz, um alcoólatra na psiquiatria alemã. Fábio, seja muito bem-vindo, uma satisfação ter você aqui com a gente. Boa noite aqui, né? Boa tarde, Meire. Boa tarde, No Brasil. telespectadores, né? É isso que se diz, né? Isso. Ou espectadores virtuais, né? Também. Olá, tudo bem? Eu estou aqui do outro lado do Atlântico, nesta ponte aérea com vocês, e é um prazer estar aqui com vocês. É isso. É Fábio Kerouac, é isso mesmo? Genau, isto mesmo. Muito Disse bom. certo. Legal a pronúncia, né? A gente fica naquela, porque, né? Enfim. Muito bom estar com você aqui, trocando essa ideia contigo. Você que é poeta, escritor, aliás, que acumula aí diversas funções, né? Então, já quero desde já agradecer, né, você dispor aí do seu tempo para vir bater esse papo conosco e contar aí um pouquinho das suas façanhas, das suas facetas e contar também um pouquinho, né, sobre todas essas publicações, né, enfim. Eu queria que você começasse aí, Fábio, falando um pouquinho de você e de quando e como a poesia chegou na sua vida. Bem, como já disse, sou Fábio Kerouac, eu venho do Maranhão, de Caxias, terra do poeta Gonçalves Dias, minha terra tem palmeiras, onde o canto o sabiá, né? Venho dali e vim parar na Alemanha porque conheci uma japonesa em Caxias do Maranhão. Já falava inglês, através de uma amiga que a levou, nos conhecemos e eu vim parar aqui, moro já há 18 anos, vai fazer agora em maio. Bem, e fazer uma correção, e vou falar por quê. Eu me considero um ex-poeta, porque em 2015, 2016 eu resolvi deixar a poesia pelo caminho. Desde 92, quando eu comecei a escrever, foi em 92, na universidade, no curso de História, que eu enrolei 9 anos por causa da poesia, cerveja e viagens, né? Mas ali... então, foram vários anos em que a poesia me acompanhou, em que eu batia na parede que eu queria ser poeta para o resto da vida, só que uma hora eu cansei, né? Mas nesse intervalo eu fiz 3 livros e fiz eu falei mais poesia do que escrevi, porque no Maranhão se tem uma tradição de interpretar poesias, de fazer performances poéticas usando a técnica do teatro, né? Então eu fazia isso. Então eu cheguei aí a Genebra, aqui numa feira de livros, em Frankfurt, falei poesias em São Paulo, falei poesias em São Luís, Fortaleza, indo interpretar, né? Então eu fiz mais isso do que escrevi. Mas escrevi e tenho 2 livros na gaveta que não pretendo tão cedo divulgar, fazer, porque poesia tem 2 coisas. 3. As pessoas dizem que amam poesia, só que não vão a uma livraria comprar poesias, né? Assim, 2, né? E terceiro, eu cansei, mas ficou a peste de poeta, pelo menos no meu Maranhão.
Muito bom. Dizem que você até pode sair da poesia, mas a poesia não sai de você, né? Até porque eu acredito que a poesia está em tudo, acredito que a poesia está aqui agora, né? Nesse momento que a gente está tendo aqui esse bate-papo, acredito que isso seja muito poético, né? Mas assim, eu entendo que trabalhar com poesia, logo eu que sou uma poeta, não uma poetisa, né, entendo que seja algo bem, bem complicado, porque realmente a desvalorização da poesia é uma coisa, né, que pega muito para a gente, né? É uma coisa Tem triste. uma coisa, eu até gosto de memorizar poemas e interpretar, só que, tipo assim, é um mês de ensaio, mais ou menos, e você só ganha aplausos. E ninguém vive só de aplausos, né? Exatamente, é complicado. Você E, perguntou como Fábio, pode falar. você perguntou como é que a poesia chegou, foi isso? Isso. Primeiro eu tenho um tio que é poeta, professor da Universidade do Piauí, do estado do Piauí, e ele morou em Campo Grande, Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul, nos anos 80. Foi amigo do Manuel de Barros até, né? Ele, né? Olha, Pegou o Manuel de Barros antes da explosão, né? Ele tem 4 livros do Manuel de Barros na biblioteca dele, do início, né? Mais ou menos do início, né? uhum. E ele de Campo Grande, eu morava em São Paulo, né? Eu morei em São Paulo 8 anos, 9 anos. Meu tio mandou para mim Antologia Poética de Ferreira Goulart em 1983, 84. Este foi o meu primeiro contato com a poesia, poeta Ferreira Goulart. Caramba! 2 anos depois eu li, não, 3 anos depois eu li Augusto dos Anjos na escola, né? Então foi assim, ela veio pausadamente, mas teve uma influência do meu tio, mas eu só vim escrever em 92, fazendo história na Universidade de Caxias, em que eu convivi com alguns poetas no dia a dia, na noite, na bebedeira, discussões de poesias, aí foi quando eu comecei a escrever. Então teve um pontapé inicial, mas o ciclo se fechou em 92. Entendo, legal. E é isso, né? E a poesia, ela, além de. São várias coisas, né? Porque eu costumo dizer que o poeta, a poetisa, além de seres livres, né? Somos seres livres, a gente também vive com um descontentamento, né? Assim, porque a gente absorve muito, é muito esponjinha, né? Então você está sempre ali ligada num todo, e assim, às vezes. Isso é muito intenso, né? Tanto que é intenso a ponto de nos ferir também, né? Embora a Eu, gente leve alegria para as pessoas, mas muitas vezes a gente está muito machucado por dentro, né? eu queria saber como é que pensam as pessoas normais, porque os poetas não são pessoas normais, eles são sensíveis. Não, com Aparece de certeza. repente uma ideia, uma história, né, um poema, a chamada inspiração, que eu chamo mais de informação, né? Você lê, você vive, então você acumula informações, alguns chamam de inspiração, né? Pois é, que Sim. seja. Então, eu vejo poesia em tudo, na cadeira, na pessoa que passa, sabe? No meu chá de cânhamo, sabe? Então, né, eu não queria saber como é que as pessoas normais veem isso, porque nós somos atingidos por essa sensibilidade, né? Somos É. afetados até. Afetados. E aí, positivamente, muitas vezes também não positivamente, né? Exatamente. Que é a dureza, porque daí você tem que conviver com essa sensibilidade que muitas vezes pode tanto assim fazer com que você tenha impulsos para tomadas de decisões e fazer coisas, né? E buscar É, os seus sonhos e etc. Mas também que às vezes deprime, né? Porque a gente sente muito, né? O poeta sente muito, né? é. Inclusive você é escritor, né? Com esses 6 livros publicados que vão de poesias, mas também não só da poesia, né? Eu queria que você falasse assim, tá faltando algo? Você falou que tem 2 engavetados aí, né? E, e De assim, poesia, né? De de poesia. De poesia, prosa, exatamente. tem 2 também. E o Sim, eu queria terceiro, que você falasse um pouquinho desses livros para gente. olha, dos que podem ser feitos ou dos que já foram feitos? Dos que já foram feitos. Depois É, até eu quero conversar um pouquinho especificamente de alguns deles aqui com você. Mas me conta um pouquinho dessa trajetória enquanto escritor, né? Porque assim, tem o olha, poeta, tem o escritor e tem o escritor publicado, né? Então, pois é. assim, tem toda essa.
Olha, antes de me tornar poeta, eu queria ser escritor. Eu li Sim. Cenas da Vida Parisiense, de Balzac, antes do meu tio me enviar o livro, né, desde Campo Grande. E, é, pronto, eu pirei, eu falei, eu quero ser escritor, quero escrever como Balzac, olha o sonho, né? Só que a, eu só consegui mesmo assim, decidir mesmo que escrever quando eu li Jack Kerouac em 87, né, On the Road, né? Daí vem meu nome Kerouac. É uma homenagem ao Jack Kerouac, da geração beat. Uau! Pois é. E então foi que eu me decidi ser escritor, mas acabei me envolvendo com a poesia, então gostei demais, me aventurei. Meu curso era história. Eu falei no início que eu passei 9 anos na universidade e não acabei, né? Por isso, porque nos cursos de letras eu viajava nos seminários. Eu viajei em curso de biologia só para falar poesias, na parte cultural dos eventos da universidade. Ó, ia caravana, eu ia. Só ia para beber cachaça e Adoro. falar poesia. Era a minha função. Porque no Maranhão é muito forte isso, sabe? A poesia é muito Aham. forte, né? Então você ia para o seminário e tinha que ter a parte cultural, aí tinha poesia, né? E eu ia. Então, meu curso eu deixava para lá. Então foi isso aí que eu perdi o fio da meada até. Sim, aí decidi mudar para prosa, né, em 2016, quando deixei a poesia, e foi quando eu resolvi encarar mesmo ser escritor. Já tenho 4 livros desde então, né, vamos falar depois. Eu estou com o mais Sim. novo, mais recente também. Vamos E, falar também. e esta semana eu comecei já tem a primeira página e na cabeça várias ideias para um próximo. Se bem que um próximo eu vou dar uma pausa de 5 anos, porque até então eu pago meus livros, né, de forma independente. Independente. Posso pagar porque eu tenho um trabalho, né, como cuidador de idosos, que Sim. me permite, né, tirar um dinheirinho investido. Na Alemanha tem algum tipo de incentivo cultural, assim, leis de incentivo? Olha, já ouvi falar, mas é aquele negócio, tem que ser em alemão. E tem que dar, acho que ter cidadania, né? Toda uma Não, questão. cidadania eu tenho. Você Eu sou tem? alemão, sou negro Hum. alemão desde Ah, 2019. Já tenho meu toma! passaporte. Já sou alemão, né? Um Eu fui no cidadão do México em mundo, né? setembro, né? Casado com uma japonesa. Um Sim, cidadão do exatamente. mundo. Eu fui, eu fui em setembro agora no México. Aí a mulher olhou assim, meu passaporte vermelho, que eu viajei com meu passaporte alemão, né? Aí ela olhou assim, cara crachá, cara crachá, cara crachá, Ah, cara o que esse negão tá fazendo com esse passaporte vermelho? ela veio lá. Não vou dizer aqui o que eu disse para ela, porque vai. Né? Ela perguntou Aham, o que eu fazia em alemão. Né? Não, o que eu aham, fazia na Alemanha. Né? Aí eu falei, aham. eu limpio culo. Ah, Minha mulher não fala muito espanhol, mas ela entendeu aí. Que tu haces? Sim, sim, eu limpio culos. Tu trabalho com ancianos. Eu trabalho com anciãos. você não mentiu, né? Não menti, não. Aí ela, Muito bom. ela se chocou, ela ficou chocada, mas liberou, né? Foi nem na passagem do controle, foi quando eu fui querer trocar dinheiro, né? Euro por dinheiro mexicano. Foi aí, nesse momento. Que doideira. Muita história, né? Ô, Fábio, o título de um dos seus livros é Um Alcoólatra na Psiquiatria Alemã. Esse livro, ele fala... Perdão. Esse livro, ele fala sobre um momento específico da sua vida, né? Que, Isso. claro, já ficou para trás, com certeza, né? E que se virar também, assim, que eu não tenho dúvidas que vai servir de suporte para outras pessoas aí, porque eu acho que a arte, ela tem esse papel fundamental, né? Como você falou, que daí são as referências, as vivências, né? As informações, as influências e por Certo. aí vai, né? Conta pra gente como que é ser um homem negro maranhense na Alemanha e como foi esse processo seu na psiquiatria alemã. Bem, ser um E o homem negro, livro, né? ser um homem negro na Alemanha é ser um objeto desejado. Ah, é? Na Alemanha, o negro né, não é como, infelizmente, no Brasil
nós ficamos dizendo, o negro é lindo. O negro é lindo, sim. O negro é lindo aqui também. Eu vim parar em Hamburgo, e antes de vir morar aqui, eu tinha medo de duas coisas, em 2005. Eu vim em 2004 pela primeira vez, né? Eu só comecei a morar em 2005. Eu tinha medo de duas coisas, de ter frio nos pés, de sofrer racismo. Então, é isso que eu fiquei naquela. Para surpresa minha, em Hamburgo, não. Eu encontrei africanos de Togo, de Gana, que já vivem aqui. Por exemplo, a esposa da uma amiga da minha esposa é casada, uma alemã casada com um cara de Gana, sabe? Aqui, né? É aquele negócio. Onde aconteceu e acontece racismo às vezes na Alemanha é na antiga Alemanha Oriental. Já houve casos de morte, de ataques a turcos, ataques a negros na antiga Alemanha Oriental. Na Alemanha, que hoje é ocidental, agora é só uma Alemanha, mas na parte que é onde eu moro, Hamburgo, né? É uma parte mais desenvolvida intelectualmente, mais aberta. Então, eu não sofri, nunca vi alguém negro sofrer aqui. Soube de casa, de televisão, que houve até mortes na parte oriental. Que daí deve ter os resquícios, né? Com certeza, porque se tem espalhado mundo afora, deve ter os resquícios daquela palavra que a gente nem fala o nome, mas que a gente sabe muito bem o que é, né? E para você ver, eu fui na Bulgária, né? Na Bulgária tem gente que anda na rua ainda com a suástica, né? Suástica nazista. Lá ainda tem grupos nazistas, né? Lá também, na Bulgária e na Ucrânia, onde está acontecendo a guerra, tem casos de racismo ali. Esse pessoal que, infelizmente, da antiga Alemanha Oriental, não só a Alemanha, mas esses outros países, né? Tem casos de racismo. Eu compreendo. Na verdade, assim, existem muitos focos do nazi espalhado mundo afora, né? Inclusive no Brasil, né? A gente seria hipócrita se falasse que não, porque tem sim, né? E vira e mexe a gente fica sabendo aí de diversas situações, né? Tem muita gente que ainda leva essa semente, né, do vilão aí enraizado em si, não sei, né? Enfim, como que pode, mas uma discussão para um outro momento. Mas tá, e aí, e na psiquiatria, como é que foi? Como que sucedeu isso e como que tudo isso virou um livro? Olha, eu fui ao fundo do poço. Eu costumo dizer que eu tinha sempre 10 conto no bolso, eu sempre tenho 10 conto no bolso, mas eu não tinha aquele amigo para dividir a cerveja, pagar a cerveja. Eu tenho dois amigos aqui que eu diria que são brasileiros, né? Dois alemães que não moram na Alemanha, um mora em Yokohama, outro mora em Madrid, vem aqui de vez em quando, um deles. Então, minha vida é mais sozinho. Então, com 10 euros aqui, você enche a cara. Sério? Eu moro no primeiro andar, embaixo do supermercado. Você encontra cerveja de 50 centavos. Caramba. 78 centavos. É isso, né? A cerveja. Então, imagine com 10 euros. Então, você ia andando nas ruas, tem quiosque que vende a 1,70, 1,40. Então, foi uma escalada, né? Porque o alcoolismo é uma doença, então ela deu uma escalada, né? Sem condições, sem... Ela vai te tomando, né? Pois é, você vai... Toma seu corpo, sua cabeça, sabe? Que algo que eu achava que não iria acontecer comigo, mas aconteceu. Então, isso foi 2018. E eu perdi emprego. Eu diria que eu perdi emprego, perdi a vergonha, quase perco a mulher. Então, mas ela aguentou, ela investiu em mim, ela acreditou que eu poderia, né, deixar. Então, eu aceitei. Aliás, um beijo para ela. Fala o nome dela para gente. Eu fui deixar ela... Junko Iwamoto. Um beijo para você, querida. Eu fui deixar ela agora há pouco no aeroporto. Ela foi para o Brasil, foi para Bento Gonçalves. Olha! Porque, olha só, eu não bebo, mas ela é especialista em vinhos. Também. Que doideira! Mas e aí? Fala, e como é que foi a psiquiatria aí? Como que é o ambiente? Eu aceitei ir ao médico, a minha médica, que me acompanha há 15 anos, para pegar um encaminhamento para ir na clínica de desintoxicação. Sim. Né?
que é na parte na clínica, na parte de psiquiatria, né, que fazem aqui. Não sei como é que é no Brasil, mas nos hospitais aqui tem a parte de psiquiatria que cuida de suicídio, né, outras doenças da parte psíquica, e Uhum. o alcoolismo está nessa ala de psiquiatria. Caramba, que incrível! Quer dizer, eu fiquei na sala, Um cuidado mesmo, né? na ala que eu estava, não só alcoólatras, como também viciados em drogas. A desintoxicação, para onde eu fui, durava 21 dias. No 22º dia, você já tinha que sair, ou ir para casa ou ir para um outro local. Porque a primeira parte de um tratamento é a desintoxicação. Então, o que eu pensei? Há clínicas que não permitem que você leve o computador ou o celular. Mas nessa eu pude levar meu computador. Aí eu pensei, eu vou escrever o que eu ver por Que lá, eu estou vivendo. o que eu Olha, ouvi, o que eu viver. Então eu pude levar o computador, então eu decidi fazer isso porque há poucos relatos de um alcoólatra ou drogado por exemplo, na recuperação, numa clínica. O que tem de- geralmente, inclusive, tem a saideira de uma paulista aí, esqueci o nome, da Bárbara, esqueci, que é um sucesso best-seller, que ela contou as presepadas dela antes da clínica. Então, sim, sucesso. O Casagrande também escreveu sobre o livro dele, sim, sobre as drogas. É mais presepada, né? Tem o sim. livro tem um filme com a Sandra Bullock, né? 24 dias, algo assim, não me engano, 28 dias, que conta, aí sim, dentro Vou até do anotar a referência. é, 28 dias. depois porque ela é até baseada em fatos reais. Esse conta mais ou menos, até com comédia, o que acontece dentro de uma clínica. Isso sim. Sim, Mas geralmente a literatura conta as aventuras do cara, da pessoa, né? Que para muitos sim. é o que mais interessa. Mas não. Eu resolvi contar os meus 21 dias de recuperação. Por Tipo um exemplo, diário de bordo, né? exatamente, né? Agora, imagine escrever nos primeiros 7 dias que eu dormia só uma hora e meia, porque a abstinência, sabe, não conseguia dormir, mas com Foda. aquele objetivo de escrever é, o que eu me propus. Total. Aí, te confesso que os primeiros 7 dias foram muito difíceis e mais. 7 dias sem poder sair, né? Você descia Total. embaixo, E eles fazem esse acompanhamento bacana ali, tem médicos, tudo. Esse tem tudo, tratamento aí é pago ou você é consegue? assim, aqui não tem a saúde aqui não é particular, não é do governo, Pública? é Uhum. privada, né? Você paga um chamado Versicherung, seguro, né? Que você paga e você e seu empregador pagam a parte. Aí você, quando vai Sim. para o médico, Como não se paga fosse um nada. convênio no Brasil, né? Exatamente, exatamente. Você para o Uhum. médico, se eu tiver uma gripe, eu vou para o médico, não pago nada, né? E essa Sim. segurança garante. Eu fui para essa clínica, o que eu paguei foi 10 euros por dia como estadia, mas o tratamento Olha com que os médicos incrível. foi pago pela segurança. Que E lindo. quando você sai, quando você procura ajuda, eles te ajudam e abrem um leque de ajudas de outras coisas que você não precisa pagar até. Eu fiz terapia depois de um ano com um terapeuta, 2 vezes por mês, e eu era o cliente, quem ganhava era o terapeuta, por eu ser mais um cliente. Caramba. Então, o governo pagava pela minha recuperação. Pela sua recuperação. Olha que incrível, gente. Assim, um modelo, né? Porque a gente vê no Brasil a questão de... Ai, que incrível! Esse é o livro. Olha para Ele você está ver. na Amazon aí do Brasil. Um Ah, então alcoólatra, a gente consegue ter acesso, então. sim, é isto. Um alcoólatra na psiquiatria alemã. Aí Vamos eu deixar cheguei, o link para a galera na descrição. Gente, vocês que estão assistindo a gente, nós vamos deixar o link para vocês na descrição, da onde vocês acessarem o livro, que eu acho que vai fazer bastante sentido para muitas pessoas. Inclusive, eu vou querer ter o meu exemplar, com certeza. Ah, aqui, a gente contou um caso. Ele foi lançado em 2020, no auge da pandemia, eu fui ao Brasil, né? Passei em São Paulo e fui ao Maranhão, aí levei alguns livros, aí fiquei um dia à tarde recebendo os amigos para num hotel lá, em Caxias, para o pessoal ir buscar os livros que eu contactei antes para vender, né?
Houve um grande movimento. No dia seguinte, alguém perguntou: e aí, senhor Fábio, o senhor é o escritor? O senhor é o psiquiatra? Eu falei, não, eu não sou psiquiatra, eu psiquiatra do livro. Eu sou o alcoólatra do Eu sou livro. o alcoólatra do livro. Ele riu, claro. Sim, é isso. Mas muito bom, assim, saber, né? Muito bom no sentido de saber que você passou por esse processo, está recuperado, né? Está em recuperação, porque, como a gente fala aqui, é só por hoje, né? E é Esta é um. uma verdade que eu contesto. Aqui não. Hum, Aqui eles disseram, você está se recuperando, porque esse só por hoje é mais do alcoólatras anônimos, né? anônimos, é. Aqui tem outros cursos, outros grupos que eles chamam de autoajuda, né? Tem um, por Hum, exemplo, que eu participei, chama-se Elas, hum, são iniciais, Elas, hum. Endlich Leben, Anders Sein, finalmente viver, ser outra pessoa, né? Eu participei desse grupo que tem outra filosofia, né? Mas aqui eu disse, Finalmente viver sem outra pessoa. Isso é muito poético, né? é poético, né? É poesia. Caramba! É Mas inspiração total. quando na clínica eles disseram, você, Fábio, você tem uma doença chamada alcoolismo, você não pode nunca mais beber. Sim, Não é questão de amanhã, não, você nunca mais pode. Então, não tem, na minha cabeça, não tem o só por hoje, é para nunca mais. sim. É para nunca mais. Estou há quatro Cara, anos e meio. bom, deixa eu dar um recadinho aqui muito rápido. Vai lá. Gente, vocês que estão com a gente aqui, só quero lembrar vocês que vocês sintonizam, né? Se conectam conosco pelo canal do YouTube, Rádio CT. Não esqueça de já se inscrever aí, deixar o seu like nesse vídeo e deixar o seu feedback também, tá? Se tiver preguicinha de escrever, deixa um emoji. Por quê? Você, a partir desse processo, inscrição, like, emoji ou feedback, o YouTube engaja esse vídeo e distribui ele para mais pessoas. Eu acho que é um conteúdo que realmente vale a pena muitas pessoas acessarem. Então, bom, a gente conta com vocês, certo? Não esqueçam também de seguir as nossas redes sociais, que a produção tá deixando aqui no rodapé, certo? E tá deixando na descrição. Assim como as redes sociais do Fábio, por favor. Estamos deixando aqui agora também aqui no rodapé e na descrição. Vamos deixar também essas informações aqui de onde adquirir livro, né? A própria rede social do Fábio, tudo na descrição também para vocês conhecerem um pouco mais, quem não conhece, quem quiser acessar e, né, enfim, e adquirir os exemplares. Combinado? Gente, ó, conto com vocês. Bom, Fábio, Sim. eu queria, você hoje, né, você acumula várias funções, né, assim, porque você falou que deixou a poesia meio aí que pelo meio do caminho, mas eu te considero um poeta até pela sua narrativa. Enfim, mas assim, uma delas é ser cuidador, né? Esse lance Isso. de cuidar, ele está enraizado em você ter precisado de ser cuidado em um dado momento, ou tem a ver mais com oportunidade mesmo? Como que se deu mais essa facetada aí na sua vida? Olha, eu já fui soldador, eu já fui técnico em eletrônica, já vendi livros em repartições públicas, sabe? Fui dublê de jornalista, né? Aliás, eu era dublê de jornalista quando minha esposa me conheceu em Caxias do Maranhão. Para manter a minha parte de poeta, né, no Maranhão, eu tinha Sim. que escrever. Pelo fato, não fui para a universidade de jornalismo, por isso que eu me considerava um dublê de jornalista. Ai, Então, que eu me mantinha, legal. eu fiz algumas coisas, né? E aqui eu cheguei só com inglês e sem um curso completo de universidade. Então, o que eu fiz durante 6 anos e meio foi trabalhar na gastronomia. E eu só sei fritar ovos. Por Ah! quê? Porque você aqui tem muito restaurante, os alemães comem e bebem muito bem, e muito. Então, tem restaurante por todo lugar, né? E bistrôs. Então, eu trabalhei na área de gastronomia, cantina, bistrô, restaurante, como se diz, o kitchen help, ajudante de cozinha, né? Que você vai fazer a parte, né, de lavar louça, se bem que tem máquina aqui, mas você tem que ir lá fora, por exemplo,
trazer tudo numa bandeja suja, não, trazer tudo na bandeja, né? E Sim. lavar, descascar Cara, batata. e aí as louças é tudo com máquina para lavar? Com máquina. Você só tem Oh, que meu Deus, que sonho! preparar o que é sujo, né? E jogar na máquina e esperar alguns minutos, né? Aí tem que descascar a batata, né? E limpar Aham. chão, até essa parte, né? E então A parte aí que a máquina não faz, tem que fazer, né? Não tem que tem jeito. fazer. E em 2013 foi o último trabalho nessa área, então eu procurei, minha esposa me indicou, você tem que procurar um curso para fazer, você não pode ficar o resto da vida lavando louça. E eu procurei a agência do trabalho aqui. Eles Uhum. me ofereceram, aliás, a priori eles me Uhum. negaram um curso. Eles me disseram, você tem experiência na cozinha, você tem que continuar nessa área aí. E me deram assim umas indicações, tiraram cópia de 5 ou 6 lugares que eu deveria procurar, né? Isso porque eu tinha perdido o emprego, né, em setembro de 2013. Então aí eu fui procurar o curso. Sim. Eles disseram não, só que é o seguinte, eu vou ficar com seguro-desemprego e só vou procurar emprego nos últimos 6 meses. Só que nesses 6 meses, eu e minha esposa lutamos para conseguir esse curso, um curso de cuidador de idosos, que eles pagam aqui, eles investem na pessoa que quer um curso de cuidador de idosos, porque falta mão de obra. Falta pessoas que Atualmente, queiram falta atuar nessa área. na Alemanha, faltam 100 mil cuidadores de idosos. Gente, então, ó, fica aí a dica. É só Eu falar não alemão. sei se eu iria. É só estudar alemão. Eu acho que eu não iria, mas, né, de repente. Então, eu entrei por uma questão de oportunidade, por questão também de fazer algo menos é, cansativo, talvez. Não, se bem que é Não, cansativo, e né? eu, assim, só uma correção. Eu não sei se eu iria, não por conta do serviço de cuidados de idosos. Não, de jeito nenhum. Mas eu não sei se eu iria para a Alemanha. Eu acho que não. Eu também pensava nisso também. Olha, eu confesso que eu tinha até medo de tocar no velhinho. Eu não saberia, né? Aham. Mas na escola você aprende, né? Eu fui para a escola, aprendi, abandonei o Mas curso. legal eles investirem aí nesse curso, Pois né? é. Bacana. Hoje eu trabalho só com idosos com demência, né? A demência Hum, aí, a pessoa fala Alzheimer aí, né? O Alzheimer é ah, o 70% da demência, dos casos de sim. demência, mas, Quando a mas tem, pessoa já está num nível que ela já pagou quase que tudo, né? tem Da no- mente. a doença tem vários níveis, tem 3 níveis, então eu estou na parte que é o pessoal com um nível já Avançado. avançado, que não tem mais, né, não está no intermediário, não. Alguns, Sim. alguns precisam de ajuda para comer, outros estão na cama. Então, eu cheguei num estágio em que eu gosto disso, porque é o caos. Eu gosto do caos, sabe? Eu sou um cara muito agitado, então eu estou nessa área com o pessoal que, por exemplo, você senta ele, alguns, né? Aí você vai buscar outro, esse já levantou, sabe? E eu, Imagino. E um dos estágios, né, quando eu estava na escola, você faz estágio em casa de idosos, em hospitais e ambulante aqui é você visitando os velhinhos, né? Sim. Então eu fiz estágio nessas 3, né, categorias, é obrigatório. E quando foi para o hospital, eu quis fazer na parte de psiquiatria com os loucos. Você escolhe, você recebe uma lista. Foi aí que eu aprendi Hum, depois chegar no, no estágio em que eu posso cuidar de pessoas com demência, porque eu tenho acho que nós brasileiros temos algo a mais a oferecer, né? Por exemplo, sim. a minha chefe, quando foi me dar um aumento agora em setembro, ela disse: Fábio, você, pelo que eu soube, é o único que, quando chega, cumprimenta todo mundo, os Ó, velhinhos. sim. Porque os Brasileiro outros tem muito isso, né? É muito têm cativo, né? de beijar, de abraçar, sabe? Sim. Os Nós somos outros um povo chegam. muito caloroso, amável, né? Exatamente, é isso. Então eu descobri isso quando eu estava fazendo um estágio com os loucos. Ai, que doideira. E é sobre isso, né? Assim, que
Eu tenho um colega, que inclusive vai passar por aqui em breve também, que ele trabalha teatro no sanatório, no Rio de Janeiro. E ele faz um trabalho assim incrível, assim. Ele é discípulo, né, aluno da doutora Nilza da Silveira, né, que é uma referência no Brasil, né, e da psiquiatria e o teatro, usar a arte, né, como um mecanismo aí de cura mesmo, ou de pelo menos, né, tornar mais agradável a estadia dos Exatamente. pacientes e fazer com que ele tenha, né, se sinta mais pertencente e tal. E é um trabalho surreal, assim, né? Eu acho um trabalho incrível. A gente precisa ter mais empatia, né, com essa galera também, Eu né? achava que no início eu não tinha assim talento para ir aos idosos, mas eu fui descobrindo e estou bem à vontade no momento. E é amável, meus parabéns, assim, Obrigado. é amável esse trabalho, é um trabalho incrível mesmo. Acho que todos nós vamos passar por esse momento, então que a gente possa confortar. Ai, olha lá. E esse é o meu primeiro livro, né, de prosa, quando eu deixei a poesia. Vamos falar É, dele agora, nesse exato momento, que é, né, o que você fala do cuidador. Joaquim Rodrigues, ou Não, não? esse é o cuidador de velhinhos. Ah, tá, o Cuidador de Velhinhos, verdade, verdade, verdade. Exatamente. Eu Esse foi o queria. meu primeiro. Eu tinha, eu estava na escola, eu ficava um mês e meio na parte da teoria, aí um mês e meio na prática. E eu tinha acabado de vir voltando de uma prática, de um estágio Sim. na casa de idosos com os loucos, né? Uhum. E eu li na Folha de São Paulo online que um rapaz em Santa Catarina, ele deixou o curso de filosofia para cuidar da sua avó com demência, né, com Alzheimer. E eu digo Alzheimer porque o L aqui é Sal é Aham. Sal, né? Aham. Aqui é Alzheimer, né? Alzheimer Aham. não. O L, o A é U, né? É. O L, o Que Alzheimer. doideira. Ah. Aqui, o Silva aqui é Silva. Ah. O L é bem Nossa, dito. eu não tenho ideia, cara. Nossa, eu fico pensando. Acho que a nossa língua aqui não dá nem para dizer que é português, né? Eu acho que eu chamo de brasileiro mesmo, né? Língua brasileira. Eu acho Então, aí, que é muito diferente de todas as outras, né? Então, enfim. quando eu Mas vamos voltei, eu lá. li na Folha de São Paulo que esse rapaz que tinha deixado o curso de filosofia para cuidar da avó estava lançando um livro. E ele tinha já soltado histórias no Facebook. Eu não sabia, mas ele escreveu o dia a dia dele com a avó. Aí eu acabei de vir de um estágio com loucos, um mês e meio. Se eu soubesse dessa história antes, eu tinha feito também isso. Só que eu me acalmei, eu disse, não, tudo bem. Quando passar a parte da teoria, eu vou fazer outro estágio e vou escrever o dia a dia numa casa de idosos, que é aqui. Esse foi o meu Que primeiro livro. Eu legal! conto umas historiazinhas, por exemplo, que tinha uma sala, por exemplo, que eu sempre via fechada. E eu não sabia por quê, né? Mas estava lá. Eu tinha a ficha do cara lá, do velhinho. Aí um dia eu Sim. perguntei, cadê o fulano aí, o senhor tal? Não, ele está na cadeia. Ele andou aprontando, andou dando golpe, usando o endereço da casa de idosos. Gente! Aí eu separei briga de idosos também. Aí eu conto aqui algumas coisinhas, né? Aham, Eu, essas coisas, essas vivências, né? e Legal. uma vivência no começo do meu curso, em que eu não sabia nem colocar uma meia contra a trombose. Eu tive que pedir ajuda para uma faxineira, que estava lá mais tempo, porque eu suei, sabe? Então, eu conto aqui o dia a dia na casa de idosos quando eu era estagiante. Então, tem muita coisa nova. Então, hoje em dia, ficaria sem graça, porque eu sei muita coisa, muita E dá coisa. para Então, ver uma paixão enorme, né, pelo seu ofício em você. Muito legal isso. obrigado, obrigado. Então, é Muito isso. Aí eu massa. Fábio, um dos seus livros trata-se da história de Joaquim Rodrigues, né, um dançarino e professor de dança em Hamburgo.
cidade na qual ele participou em 2001 da segunda cerimônia homoafetiva na Alemanha. A primeira, inclusive, foi no mesmo dia, na cidade de Hannover, né? Você acompanhou de perto esse acontecimento e o que te motivou a escrever a história de Joaquim? Não, eu não estava aqui ainda não, eu não morava ainda na Alemanha. Eu cheguei em 2004. O que acontece é o seguinte, o Joaquim foi professor de dança, de zumba, da minha esposa e da amiga que levou minha esposa para Caxias, né? Ele dava aula de zumba para elas e outras pessoas. E no Natal de 2014, no jantar na casa da Tita, todo mundo contou como conheceu a Tita. E Joaquim contou a história dele, né, como foi que a conheceu, como chegou na Alemanha. E no caminho de casa, minha esposa disse: a história mais legal de que alguém contou esta noite foi a do Joaquim. Sim. Daria um filme. E eu falei: olha, um filme eu não Eu não sei, sei, talvez um mas livro. um livro. Pois é. No dia seguinte, eu escrevi para ele, mandei uma mensagem e falei: vamos falar um pouco da sua vida, Joaquim, como você, né, desde o Piauí, passando por Brasília, chegando aqui e participando de um momento tão histórico, porque nos jornais da época, Joaquim estava bem na porta, bem na frente, na capa, na frente dos jornais. Eu fui ver esses jornais na universidade aqui, pesquisar. Caramba! Tem lá, está na história da Alemanha, né? Então, na verdade, assim, ele é o segundo, mas assim, ele está na história como o primeiro dia que houve um casamento Na verdade, homoafetivo na na Alemanha. verdade, o casamento só existe aqui desde 2013. Nesse 2001 foi quando pôde, finalmente, duas pessoas do mesmo sexo se unirem, fazerem civilmente. Uma união estável. Exatamente. Caramba, que Então, doideira! foi um casamento coletivo, com 15 casais, 3 de mulheres e 12 de homens. E Uhum. ele está bem na frente como o único negro no meio dos brancos. É, Caramba! a foto é essa, eu te mando a Me foto manda a depois. foto que eu vou colocar aqui para os nossos Vou web te mandar, espectadores verem tem aqui no também. meu arquivo. Caraca, que registro Por histórico! E na época depois, como as coisas andavam um pouco mais tarde, né? Uma semana depois é que saiu no Brasil a notícia sobre esse evento e ele apareceu lá nessa cerimônia, nessa matéria sobre o primeiro brasileiro a estar na cerimônia, né, homoafetiva Homoafetivo. na Que Alemanha. legal, muito Então, bom. assim, e mais um detalhe. Infelizmente, ele está fora de catálogo. Eu lancei ele pela editora no Rio, mas Poxa, sabe, não esse dá aqui, para ter por exemplo, acesso. eu só tenho 2 ou 3 exemplares aqui, né? E, infelizmente, né? Talvez eu reedite, talvez, né? Já me chamaram, me cobraram isso. Interessante, hein? Interessante. Assim, outro detalhe, você vê um livro sobre um homossexual, mas não tem sexo. O que se faz em 4 paredes, sabemos, imaginamos, mas não precisei Sim. colocar aqui não, sabe? Sim, sim, sim. É a história mesmo, o desdobramento desse É, puta cara que sai, né, do Brasil, do Piauí, passa por Piauí, todas na as cidades, época, um a mãe não deixou, por negro. exemplo, a mãe, por exemplo, ele é um bom dançarino, a mãe não deixou ele fazer balé porque dizia que era coisa de mulheres, né? E Uhum. ele acabou fazendo outras coisas, né? Dançando, né? Dança popular. Que doideira, olha que loucura. Mas é isso, nossa, um grande abraço para o Joaquim, né? Uhum. Aí, por Que que eu amo feliz? história. Porque eu amo feliz. Porque o Joaquim, eu nunca vi ele zangado, nunca vimos ele zangado. Pode estar caindo a casa, ele está sempre dando um sorriso. O homem feliz, é isso. Cara, a gente está chegando no final, infelizmente, porque o papo tá maravilhoso. Eu poderia, assim, É, ficar horas aqui proseando contigo, mas, né, tu é o infelizmente o mestre tempo é da tempo. prosa. É. E com certeza, assim, quando tiver novos lançamentos também, eu vou te chamar para voltar. E aí, dependendo da Obrigado. sua agenda, você vem conversar mais com a gente. Mas eu queria que a gente falasse, antes de encerrar, né, do seu último lançamento, Sim. que é a menina do vestido vermelho Com com bolinhas bolinhas brancas. brancas.
Fala um pouquinho desse livro para gente. Este é um livro de um tema um pouco melindroso, né, que é sobre abuso infantil de crianças. Este é um livro a partir de uma história real, né? A pessoa que eu baseei fazer o personagem mora no momento no Porto, Portugal. Ela me contactou para contar a história dela, Olha né? que Ela interessante. é ex-mulher de um amigo da faculdade que se matou em 2017, né? Caraca. Então, desde 2019 ela está com as crianças no Porto. Então, não é a história completa dela, né? Dela não, é baseado, né? Ela me contou o Nessa início, vivência, né? ela me contou o início e eu desenvolvi a história porque ela não me contou os detalhes do Sim, abuso. Tive que sim. criar e trouxe em novembro do Ele é Brasil, um né? livro, então, baseado em fatos reais, né? Exatamente. E, Massa. infelizmente, isso acontece no Brasil inteiro. Infelizmente, no meu Maranhão. Infelizmente, na minha cidade, Caxias, é onde acontece mais abusos sexuais de crianças no Maranhão. E aí Infelizmente. lembrar, né, gente, fica aí agora, acho que a gente tem esse papel aqui também, né? O programa a gente sempre fala dessa coisa, né, de ser um programa onde a gente aborda, né, democrático, onde a gente aborda diversas pautas, né, que fazem parte aí da sociedade. E é interessante a gente falar sobre isso porque, É, infelizmente, o abuso é uma realidade na vida de é, meninos e meninas, tá? Porque não exatamente. acontece só com meninas. Acontece com meninos também, né? E a gente precisa estar mais atento aos nossos pequenos aí. Não precisa ser só os nossos pequenos, né? Pode ser, né, do Pois é. vizinho, do colega, do amigo, porque infelizmente é real. E geralmente acontece, é cometido por pessoas que estão bem próximas da gente, o que é mais Olha, triste. eu trouxe dia 12 de novembro do Brasil. 2 semanas depois, o governo alemão lançou uma campanha contra abuso infantil. E o tema dizia o seguinte, que o local do crime é a sala de estar, né? Era o tema em alemão, dizia outra coisa, né, em alemão. Então, Sim, lançaram uma campanha, porque também acontece aqui. E é é isso. em É no casa, mais ou mundo, menos. né? É É o mundo. triste, é muito triste, mas a gente precisa se atentar cada vez mais. E hoje em dia, assim, a gente, com o avanço das políticas públicas, né, sejam elas. Hoje tem abrigo para mulher no Brasil, especificamente falando, né? Casa-abrigo. Uhum. A gente tem aí as delegacias de mulheres, a gente pode ter uma discussão ampla sobre isso. A gente sabe que não funciona em 100%, ainda tem muito que melhorar, mas a gente já tem algumas políticas públicas, temos que lutar para avançar mais nesse sentido, para trazer mais segurança para as nossas crianças, né, de modo geral, mas fazer o uso dessas políticas que já existem, desses mecanismos que já existem para segurar as nossas crianças, né? Porque não é possível que a gente continue tendo esses índices alarmantes, né, no que diz respeito Não, é aí à triste, é integridade triste. dos nossos pequenos, né? E Muito olha só, tem mais um minuto? Temos mais claro. um minuto? Temos Pois mais dois. é. Embora a pessoa não tenha me contado detalhes, eu explico no livro como eu fiz o livro, né? Então, na apresentação. Por exemplo, eu leio muito Folha de São Paulo Online e Globo.com, porque Globo.com tem tudo. Se abrir hoje na internet, tem BBB, essa merda aí, tem política, tem Adoro. futebol e outras coisas também. Tem chifre, Uhum, tem tudo. tem tudo. Então, Literalmente. e Tem culinária. tem tudo. Então, quase toda semana tem um caso de abuso infantil, seja no Goiás, seja no Pará, seja em Em São Búzios. Paulo, Pois é. E o Rio. G1 permite, tem correspondente, né, em todos os lugares do Brasil. Então, aparece no G1 geralmente esses casos, né, de abuso Uhum. infantil. E eu vi muito isso, eu li muito sobre isso enquanto estava escrevendo o livro, né, A É Menina do pesquisa, Vestido né? Vermelho. É isso. E esse livro a gente encontra ali disponível onde? Na Amazon.com.br e na loja online da Livraria da Travessa. Vamos deixar o link para vocês, então, gente, na descrição desse vídeo. Combinado? Fábio Kerouac, meu camarada, eu Ô, quero te Miriam, foi um prazer. agradecer, cara. Que papo maravilhoso, Eu queria assim. ter mais 1 hora ou 2 para conversar, Eu mas também, nossa, com certeza. E assim, é incrível
isso que a internet possibilita, né, hoje. A gente está aqui, né, do outro lado do Atlântico, como você bem colocou, e conseguindo trocar essa ideia e fazendo, né, essas reflexões e, né, podendo interagir. Então, assim, sem palavras. Muito obrigada por você ter, né, cedido aí um tempo aí na sua agenda, na sua correria para falar conosco. Quando for ter novos lançamentos, volta aqui para conversar com a gente. Pode fazer suas considerações finais aí, fica à vontade, que agora o espaço é todo seu. Bem, eu só queria fazer uma consideração sobre o último livro, porque tem gente dizendo que, infelizmente, não vai ler porque não quer, tem medo ou vai se sentir triste demais. Pois é, mas isso. Mas eu acredito que é o seguinte: se nós não sabemos como acontece, como é que vamos combater? Se temos só uma ideia do que aconteceu com o vizinho ou do que vimos na TV, sabe? Eu acho que você precisa... E eu vou dizer bem, dizer algo do livro. Eu não fui até os conformes. Eu não tive coragem de escrever o ato, né, mais como o estupro e, né, o sexo. Tem o abuso, tem algumas coisas que acontecem, mas eu não consegui... Foi mais a parte do aliciamento ali e tudo mais, né? Pois é, os toques também, né? Mas não fui, por exemplo, não cheguei até o final. Então, espero que não tenham medo de ler, não. Sabe? Tá. Não tenho receio de ler esse novo trabalho que foi feito assim, a duras penas, e eu espero que a mensagem chegue mais adiante, vá até mais adiante. E se depender de mim, com certeza irá. Já está dando uma força. É isso, tamo junto, estamos aqui para isso, viu? Fábio, mais uma vez, gratidão. Gente, não esqueçam de seguir as redes do Fábio, que está aqui embaixo, né? A produção está colocando aqui no rodapé e também na descrição. Lembrando que a gente vai deixar o link para a compra dos livros, né? Que nós falamos aqui na descrição desse vídeo também, aqui embaixo, né? E aí, enfim, só clicar lá, assim como as redes do Fábio, combinado? Gente, esse foi mais um episódio do SINDCT na Cultura, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Continua nos acompanhando, né? Aqui no canal do YouTube. A gente também está no Spotify, então, assim, não tem desculpa. Quiser, é só botar o fone lá e escutar, que vai chegar da mesma forma aí a mensagem para vocês, combinado? Então, vamos deixar na descrição também o link do nosso Spotify, tá? Dos nossos streams. Manda sugestão também para a gente de pauta, não esquece de deixar seu feedback nesse vídeo, que é muito importante para a gente melhorar sempre. E eu vejo você nos próximos episódios. Fábio, grande abraço, até a próxima, satisfação. Até a próxima, beijão, tchau, tchau. Excelente 2023 para nós, tamo junto. Tamo junto.